Sejam bem-vindos ao Gordices do Grilo. Hoje eu vou preparar um hambúrguer artesanal e para essa receita eu vou utilizar um mix de carne. Mas lógico que você pode utilizar a carne de sua preferência. Geralmente nós vamos em algumas casas de hambúrgueres e a gente encontra hambúrguer de picanha, hambúrguer de fraldinha, mas claro que essas receitas não são feitas somente com esta carne, porque senão ficaria muito caro, até proibitivo de se fazer. Mas como você vai fazer para sua família ou só para os seus amigos, você pode até utilizar uma peça inteira de picanha e fazer uma peça inteira de fraldinha e fazer um hambúrguer com um tipo de carne só. O mix de carne que eu vou utilizar hoje, eu estou usando 1 kg de fraldinha, 500 gramas de acém e 300 gramas de toucinho. A gente pode variar essa receita também, utilizando picanha, acém e gordura de peito, ou peito, acém e toucinho. É legal você utilizar um mix de carne desse para que o hambúrguer dê liga e você consiga formar ele melhor. É muito simples da gente fazer. Nós vamos misturar as carnes. Primeiro a de maior volume, né, que no caso nosso aqui é a fraldinha. E a gente vai espalhar ela aqui para colocar primeiramente um pouco de toucinho. E a gente vai colocar o toucinho aqui no meio dessa carne para a gente mexer, misturar e fazer elas se juntarem. Se a casa de carne ou açougue de sua confiança já moer os 3 tipos de carne junto, é muito mais fácil, né? Mas dependendo da rede que você comprar, assim, principalmente se for uma rede grande, eles não fazem o moimento das 3 carnes juntas. Daí você pede para que a carne seja moída somente uma vez, para não passar 2 vezes na máquina de moer. E se você tiver uma máquina de moer em casa, o procedimento é, você pega a peça, corta em cubos como se fosse utilizar para um estrogonofe. E daí você moe elas todas juntas, você mistura as carnes e moe elas todas juntas. Depois que já tiver incorporado mais a gordura do toucinho junto à fraldinha, a gente vai misturar então a terceira peça, terceiro mix de carne, que é o acém, que é uma carne muito magra, sem gordura, então ela ajuda a compor esse nosso hambúrguer. Tá pronto aqui o mix de carne para a gente fazer nossos hambúrgueres. Como ele já tem o toucinho, que vai deixar um pouco salgado já, então nós não precisamos salgar muito essa carne para que a gente faça nosso hambúrguer. Uma dica bacana para o seu hambúrguer ficar bem arejado é você brincar com ele como se estivesse jogando beisebol, né? Esse movimento aqui, feito antes de você amassar o seu hambúrguer, faz com que entre ar entre a peça e ele fique um pouco mais arejado. Se você vai fazer bastante e você quer que eles fiquem mais padronizados, você pode utilizar um daqueles aros de fritar ovo ou uma balança para você tirar exatamente a medida de cada um. Nós vamos fazer aqui então algumas bolas e daí amassar elas para fazer o nosso hambúrguer. E daí a gente salga ele um pouquinho. E como ele já tem o toucinho, ele não precisa de muito sal. Com os seus hambúrgueres prontos, a gente pode preparar eles de diversas formas. Como bom adepto ao churrasco, a gente pode fazer ele numa churrasqueira, estilo americano, ou a gente pode utilizar uma frigideira em casa, se você não tem uma grelha, né? Você pode utilizar uma chapa mesmo própria para lanches. E uma das saídas que fazem com que o hambúrguer fique muito saboroso é aqueles grills. Sabe aqueles grills tipo George Foreman? Esses grills são muito bacanas para você fazer hambúrguer. Ele escorre bem a gordura, ele fica bem sequinho. E é uma solução interessante se você tiver em casa um grill George Foreman, um desses tipos de grills, também é bacana para você preparar. Nós vamos utilizar uma chapa para fazer ele. E o importante na hora de preparar é que a chapa esteja muito quente. Ela tem que estar bem quente para selar o hambúrguer já de imediato. Selando ele, ele vai ficar molhadinho depois de pronto. Você deixando ele aqui no sal um pouco, a carne vai absorver bastante o sal. Só um pouquinho já é o suficiente
Lembrando que a gente já tem o toucinho aqui. Se por acaso você está fazendo com gordura de peito ao invés de toucinho, daí você capricha um pouco mais no tempero. O tempero é uma questão muito pessoal, você pode utilizar aqueles temperos prontos com alho, cebola, salsinha, ou se você gosta mais do sabor da carne mesmo, daí sim você usa só um sal para preservar bem o sabor da carne e o sabor do tempero não influenciar no gosto do seu hambúrguer. Bom, eu preparei aqui 4 hambúrgueres. O importante sempre que você vai preparar o hambúrguer é que a carne esteja bem gelada. Então antes de você preparar, deixa a carne na geladeira para ela ficar gelada. Manipula e monta os hambúrgueres aqui e daí volta eles para a geladeira e deixa eles mais um período para que ele esteja bem gelado na hora de você colocar na chapa. Se quiser fazer isso no freezer também para ele ser mais rápido, não tem problema. Mas o importante é que eles estejam bem gelados. Então agora nós vamos levar os hambúrgueres para a geladeira e depois da geladeira a gente vai levar direto para a chapa. Nossos hambúrgueres ficaram prontos, vocês puderam acompanhar ali a gente preparando ele na chapa. Daí o preparo fica ao gosto de cada um, se quer fazer na chapa, se quer fazer na churrasqueira, se quer fazer no seu grill e os acompanhamentos que você vai utilizar. A gente fez ele simples, hambúrguer, queijo e pão. Usamos pão de hambúrguer, mas pode fazer no pão francês, pode fazer no ciabatta, pode fazer no pão sírio, pode fazer, colocar bacon, colocar catupiry, milho, daí os acompanhamentos é pelo gosto de cada um e o tamanho da gordice que você quer preparar. Preparem em casa, fica muito, muito saboroso, é um momento agradável que você passa com a sua família, com seus amigos. Preparou a receita, ficou bacana? Posta com hashtag Gordices do Grilo, se inscreva em nosso canal e curta a nossa página no Facebook e até a próxima. Vamos comer? Comer. Comer!